Deuteronômio capítulo 2, versículo 1 ao 6 diz assim: Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada de uma planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles, por dinheiro, comida para que comerdes, e também água para beber deles, e comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Hoje eu quero falar no tema o deserto no caminho da promessa. O deserto no caminho da promessa. Aqui, o texto que nós lemos, como indica, o povo judeu, o povo hebreu, estava já no final dos 40 anos, tinham vagado 40 anos no deserto, lembrando que a viagem entre a saída do Egito e a Terra Prometida eram 40 dias, mas devido à desobediência, devido à falta de fé, eles tiveram que dar meia volta, chegaram até a entrada da Terra Prometida. Vocês lembram a história dos espiões, aquela coisa toda, mas enfim, tiveram então que voltar e toda uma geração precisou passar, precisou morrer, vagando 40 anos no deserto. E aqui é no final dos 40 anos, ou seja, eles estão na reta final, eles estão quase na entrada, já vendo e prontos para entrar na Terra Prometida. Moisés, a essa altura da viagem, já sabia que ele, Moisés, não iria entrar na Terra Prometida. Ele libertou o povo, foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Ele que liderou aquela grande multidão, estima-se que eram 3 milhões de pessoas, você imagina, era muita gente. E ele não entraria, ele viria, mas não entraria na Terra prometida. Isso porque Deus havia dito para ele falar para a rocha, e ele bateu na rocha com o seu cajado e a água saiu. Deus falou, fale para a rocha. E ele, irado, bateu na rocha, desobedeceu Deus. Aí você pergunta, mas pastor, por que isso? A Bíblia fala que aqui muito é dado, muito é cobrado. Podemos dizer que a Moisés foi dado muita coisa. Moisés foi grandemente usado, Moisés se encontrou com Deus, Deus se mostrou para Moisés, Moisés fez as maravilhas e as pragas do Egito, Moisés viu tudo que Deus fez, as codornas, a água, a coluna de fogo e de fumaça, enfim, tudo aquilo, o Mar Vermelho se abrindo. Moisés era para ter tido uma obediência maior para com Deus. Quanto mais você tem, mais você é responsável. E Moisés, então, por causa de um aparente pequeno erro, não pôde entrar na Terra Prometida. Então, vamos sempre estar atentos a isso. Mas, enfim, aqui os judeus estão a caminho da Terra Prometida, e Moabe, o deserto de Moabe, a terra de Moabe, ficava entre eles e a Terra Prometida. Eles teriam que atravessar o deserto de Moabe. Como lemos aqui no versículo, no último que nós lemos, no versículo 8, nos viramos e passamos a caminho do deserto de Moabe. Eles tinham que atravessar Moabe. Pastor, o que tem Moabe? Qual o grande sentido, qual a significância de Moabe? Moabe era uma terra de idolatria. Moabe era uma terra pagã. Moabe era uma terra inimiga de Deus. Eles praticavam abominações, sacrifício de crianças, não muito diferente do que acontece hoje, só que hoje a gente dá o nome de aborto e temos clínicas para isso, mas é sacrifício de criança do mesmo jeito.
sem dizer as crianças que desaparecem todos os anos, milhares pelo mundo inteiro. Então, você veja que não é tão diferente assim as coisas. Mas, enfim, era uma terra inimiga de Deus, era uma terra que representa o mundo e os inimigos de Deus. E acredite, hoje nós temos inimigos de Deus também na terra. Mas o que isso significa, o significado que podemos aplicar para nós pessoalmente, é que nós estamos nessa terra aqui e nós estamos atravessando um deserto de Moabe. Não geograficamente, não fisicamente, mas de um modo bastante real. Nós estamos a caminho da nossa terra prometida. E por terra prometida, existem duas possibilidades. A terra prometida no sentido o céu, o porvir, a nossa salvação, a eternidade é a nossa terra prometida. Mas também Deus tem uma terra prometida para nós aqui nessa vida. Deus tem um plano para você aqui nessa vida. Assim como Deus tinha um plano celestial e divino para o povo judeu, Deus também tinha um plano aqui, físico, geográfico, terrestre, aqui para o povo judeu, que era a terra prometida. Então nós temos aqui uma terra prometida. Eu não sei o que ela é para você, mas todos nós, quem é salvo, Deus tem um plano que é bom, perfeito e maravilhoso para a sua vida. E esse plano é a sua terra prometida. E entre você e sua terra prometida, entre eu e minha terra prometida, aqui na terra, haverá o deserto de Moabe. Nós teremos que atravessar o deserto de Moabe. Não vai ser um mar de rosas, não vai ser um piquenique, vai ser atravessar um deserto. E um deserto é um lugar não muito hospitaleiro. Mas nós vamos sim ter que atravessar nossa Moabe para chegar na nossa terra prometida. Tanto na terra prometida celestial, eterna, divina salvação, quanto a nossa terra prometida aqui nessa vida, aquilo que Deus tem para a gente nessa vida, em ambos os casos teremos que atravessar ao nosso deserto de Moabe, para chegar no nosso destino final. Então aqui, Moisés está dando para o povo algumas instruções. Eles tinham que dar a volta no Monte Seir, porque o Monte Seir foi dado a Esaú como herança. Então ele falou, olha, vocês não vão ter 1 centímetro aqui. Ele usou o termo, vocês não vão ter uma pisada de pé aqui nessa terra, que essa terra aqui foi dada para Esaú, por herança. Então não é de vocês não têm nenhum território aqui, eu não vou dar para vocês nada daqui, mas vocês precisam atravessar para chegar aonde eu tenho terra para vocês. Mas ele tinha instruções de como deveria ser essa passagem rumo à terra prometida, atravessando a terra de Moabe, e é exatamente isso que nós temos para nós hoje. Se nós estamos todos caminhando à terra prometida, estamos todos atravessando um deserto de Moabe, então o que se aplica a eles, se aplica a nós, do mesmo jeito, da mesma forma. Então olha comigo no versículo 5, nós vamos ver o primeiro dessas instruções, que é no versículo 5, e que nós não devemos nos envolver com Moabe, nós não devemos nos envolver com o mundo. Diz assim, versículo 5, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Essa palavra envolver é uma palavra interessante. O sentido principal dela, de envolver, é de você se vestir ou você se cobrir. Por exemplo, você pode falar, eu vou me envolver num cobertor. O que é isso? É um cobertor, você vai se enrolar nele, vai ser encoberto por ele. Você vai colocar ele sobre você. Tá? Esse é o sentido principal. Mas no dicionário português, se você olhar a palavra envolver, também tem o seguinte sentido: conquistar a atenção ou a admiração, o desejo ou o afeto, atrair, cativar. Então veja bem, eles não deveriam e nem nós devemos nos envolver no sentido de conquistar nossa atenção, a nossa admiração, o nosso desejo, ou cativar o nosso afeto. Em outras palavras, não olhem para Moabe e fiquem desejando, admirando. Uma das coisas mais tristes e lamentáveis do mundo é um crente que está admirando, está cobiçando, está atraído pelo mundo. O mundo está chamando e eles estão
envolvidos, estão cativados, estão querendo. Outra forma de definir seria fazer, tomar ou tomar parte em, implicar-se. Mais uma vez, nós não devemos fazer parte ou tomar parte ou se implicar com o mundo. Que mundo, pastor? Nossa Moabe, o nosso deserto. Estamos atravessando o deserto, mas não fique admirando dizendo, gostei. Não seja atraído. Não se envolva em se implicar, se envolver. Também diz ligar-se a alguém de forma amorosa. Aqui vale para os nossos solteiros. Não se envolva amorosamente com ninguém de Moabe. Não se faça esse desfavor. Não se faça esse desfavor. Mas não vamos mudar muito o tema da mensagem de hoje. Mas devemos manter os nossos olhos, ao atravessar Moabe, manter nossos olhos na nossa terra prometida. Seja nossa terra prometida aqui na terra, a promessa, o plano que Deus tem para a gente, ou no alto, como diz Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Os nossos olhos, nosso foco deve ser nas coisas de cima, do alto. Nossa terra prometida celestial. E também o nosso hotel prometido aqui na terra, que Deus tem para você. Deus tem um plano maravilhoso para você. E lá em Romanos 12, ele é definido como bom, perfeito e agradável. Agora veja bem, esses três adjetivos. Bom por quê? Porque é de Deus, é bom, não é ruim, é bom, é maravilhoso, é positivo, é santo, é justo. É agradável para quem? Para a gente. Muita gente pensa que o plano de Deus vai ser um grande estraga-festas. O plano de Deus vai ser uma grande tortura. O plano de Deus é agradável. Ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Você vai querer fazer o plano de Deus. Você quer, você vai desfrutar o plano de Deus para a sua vida. Se você não está gostando da sua vida, se você não está satisfeito como está a sua vida, eu diria que você não está no plano de Deus, porque o plano de Deus, a vontade de Deus, é bom, perfeito e agradável. Se não está sendo agradável, o problema não é com o plano. Talvez você esteja fora do plano de Deus. Mas vamos manter, fitar os nossos olhos no nosso foco, que é a nossa terra prometida. E não se envolver com Moabe, não se envolver com os habitantes de Moabe, que, como eu disse, representam o mundo, representam tudo que é contra Deus. E quando nós saímos do caminho, distraídos, envolvidos, nós seremos prejudicados. Olhe comigo ainda no versículo versículo 27. Versículo 27. Deixe-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita, nem para a esquerda. Então, isso aqui é Moisés falando, dizendo para os habitantes do deserto de Moabe, dizendo que eles não vão sair, não se desviar. Primeira coisa, no caminho da promessa, não devemos nos envolver com Moabe. E número 2, não devemos nos distrair. Não devemos nos distrair. Aqui nós lemos que Moisés disse, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. Eu não vou nem sair para um lado, vou nem sair para o outro. Eu vou atravessar de forma direta. É assim que nós precisamos fazer. No caminho da nossa bênção está o deserto de Moabe. Não se desvie dele, não saia dele, não se envolva e não se distraia. Não se distraia. Se você se envolver, você vai se distrair. Se você ficar admirando, você vai se distrair. Agora é interessante notar que o envolver que nós falamos está falando do coração. O distrair, aí já é algo externo. Envolver é interno. É aquela admiração, é aquele desejo, aquela vontade, aquele olhar de longe, que é maravilhado com as coisas do mundo.
É interno. É o desviar. O distrair é quando você dá o primeiro passo para a esquerda ou para a direita. Então tudo começa aqui, ó. Você olha, você vê, você admira, você é atraído. Aí o próximo passo é você sair do caminho. Então, para não se distrair, para não sair do caminho, não se desviar, não olhe, não se envolva. Não se envolva. Tão somente pela estrada irei. Tão somente pelo caminho de Deus ande. Não sai do caminho de Deus. Não sai, não desvie. E tem outra coisa. Se você se desviar do caminho de Deus, e caminhar, não pense você que você pode voltar lá na frente. Não, você tem que voltar para cá, ó. Voltar para o ponto de onde você saiu. Não adianta você se desviar e pensar que pode voltar lá na frente. Não, você está atrasando sua caminhada, porque você vai ter que voltar para o mesmo ponto. Foi o povo de Deus. Chegaram na porta da terra prometida. 40 dias viajaram no deserto, do Mar Vermelho até a terra prometida. 40 dias. Chegaram lá, faltou-lhes fé, ficaram com medo. Vamos voltar para o Egito, lá era melhor. Lá a gente tinha peixe, lá tinha água, tinha pepino, tinha alho. Era uma maravilha no Egito. Ah, uma maravilha. Fora a escravidão, era uma maravilha. Fora ter que jogar os seus filhos no rio para o jacaré comer, era uma maravilha. Fora o fato que estavam lhe exterminando, era uma maravilha. E o povo falou, vamos voltar para o Egito. Se Moisés aí pensa que sabe muito, vamos voltar para o Egito. Nem voltaram para o Egito e nem entraram na terra prometida. Ficaram vagando 40 anos. Deus falou, todos que têm 20 anos ou mais, até os seus corpos caírem no deserto, vocês não vão entrar na terra prometida. Com exceção de Caleb e Josué, que foram os dois espiões que disseram, bora! E os outros disseram, não. E o povo ouviu os espiões maus. Então não pense que a gente pode voltar e tomar um atalho. Não tem atalho. Nós temos que voltar. E realmente, depois que Moisés morreu, depois que aquela geração toda se passou, onde se encontraram eles? No mesmo local que eles estavam antes. Só que agora quem liderou foi Josué. Foi Josué e não Moisés. Mas tiveram que voltar para o mesmo lugar. A nação como um todo voltou para o mesmo lugar. Às portas da terra prometida, depois de 40 anos. Então não se distraia, não saia. Só vai trazer atraso e complicação para a nossa vida. Então não saia, não deixe. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. Essa semana, e semana passada, eu fui para Recife com minha filha, e nós fomos e voltamos em um dia. Eu não gosto de viajar à noite no Brasil, porque eu tenho medo do escuro. Nas estradas eu tenho medo do escuro no Brasil. Tá? Mas enfim. Então a gente tinha que ir, resolver os problemas e voltar. Tudo isso antes de escurecer. Então nós fomos embora. Passamos por vários lugares no caminho. Lugares de fama mundial, como Messias, Novo Lino, e outros lugares igualmente pitorescos. Já pensou se a gente parasse em cada lugar, cada posto de gasolina, cada barraca de vendendo frutas e verduras na beira da estrada? Sabe quando a gente ia chegar em Recife? Depois dos 3 dias. É assim que deve ser a nossa jornada para a terra prometida. Não se desvie e se distraia e saia do trajeto, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós chegamos em Recife em 3 horas e meia. Não durou 12, 13, 14, 15 horas. Por quê? Porque a gente foi direto. Tudo bem, paramos 1 ou 2 vezes, mas foi paradas rápidas e direto. Não entramos em lugar nenhum. Não saímos passeando, não fomos ver essa cachoeira. Tá? Tem lá, quem conhece a Cachoeira do Urubu? Pois é, o nome não é muito pitoresco, né? Mas diz que é muito bonito lá. Não sei porque esse nome. Mas eu passei várias vezes, eu pensei, Cachoeira do Urubu. Não vou visitar. Talvez outra hora. Mas se você conhece a Cachoeira do Urubu, me diga se vale a pena ou não visitar. Pelo nome não é muito promissor, mas enfim. Tá? Então, vamos não nos desviar. E o mundo está cheio de coisas para nos desviar. O mundo quer nos distrair, quer nos desviar com recreação,
música, diversão, carreira, estudo. Um chocante agora. Família. Como é que é, pastor? Você ficaria chocado quantas vezes o crente usa a família como desculpa para sair do caminho de Deus. Nada dessas coisas que eu falei são em si erradas. Nada de errado com recreação, com música, diversão, carreira, estudo, família. Claro, nada de errado com isso. Contanto que estejam no caminho, dentro da vontade de Deus. Se a sua recreação, se os seus estudos, se o seu trabalho, se a sua família, seja o que for, vai lhe tirar para a esquerda ou para a direita do caminho, então corta. Porque não vale a pena. É distração. Para lhe desviar, para lhe atrasar, para lhe tropeçar. Porque entre nós e a nossa terra prometida, nós teremos que atravessar o deserto de Moabe. Não temos escolha. Não temos escolha. A nossa escolha é sair ou não sair, é desviar ou não desviar, é se distrair ou não se distrair. Mas nós temos que manter o nosso foco, temos que manter a nossa direção. Porque o mundo vai nos oferecer vários desvios e distrações. E muitas vezes, em si, não são nocivos, conquanto que estejam dentro do caminho. Pastor, é errado jogar bola? Não. A não ser que você for deixar de fazer alguma coisa que você deveria estar fazendo. Domingo de manhã, indo lá para a sombra, passo por vários campinhos, mesmo chovendo, assim de marmanjo jogando bola. Sol, chuva, não interessa, estão lá. Aí você fala, bora para a igreja domingo de manhã. Ah, igreja, eu não tenho tempo, que eu trabalho a semana toda, que eu estou cansado, porque... para jogar bola, pode estar chovendo canivete. Pode estar tendo um terremoto, um vulcão estourando. Não tem problema, nós vamos jogar futebol. Não é nada errado com futebol, gente. Conquanto que não vai interferir com o que Deus tem para você. Mesma coisa com recreação, mesma coisa com trabalho, estudo, qualquer coisa. Se para você estudar, se no seu trabalho aquilo vai te desviar do caminho, vai te colocar em Moabe, então aquilo não é de Deus. Porque Deus não coloca nada no nosso caminho para nos tropeçar. Sabe quem coloca coisa no nosso caminho para nos tropeçar? Quer que eu diga, vocês já sabem. É o diabo, gente. Deus não coloca nada no nosso caminho para nos tropeçar. Então, se tem alguma coisa que está lhe causando tropeço, número 1, veja antes e nem vá para ali, desvie. Se você tropeçou, se levante, sacuda a poeira e para frente. Mas corte aquilo que está lhe distraindo. Então, no caminho da promessa, temos que atravessar o deserto de Moabe. E não devemos nos envolver, não devemos nos distrair. E por último, versículo 6, nós devemos ser honestos. Estamos nesse mundo, mas devemos ser diferentes do mundo. Versículo 6, comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Versículo 28, a comida para que eu coma vende-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água, para que eu beba. Então somente deixa-me passar a pé. Isso que era Moisés dizendo para os habitantes de Moabe, dizendo, ó, Deus mandou eu dizer isso, e ele está dizendo, nós só vamos atravessar. O que a gente comer, nós vamos pagar. Nós vamos comprar de você do que comer. Nós vamos comprar água para a gente beber. Deus não falou, atravesse quando ninguém estiver olhando, vá lá e pegue a água, ninguém estiver olhando, vá lá e pegue dos frutos, e pegue das plantações. Não, ele falou, pague. Pague, porque essa terra pertence aos descendentes de Esaú, eu dei para eles como herança, não é terra sua, então a água e o que você vê aqui é deles. E vocês vão comprar. Vocês não vão tomar. Pastor, é errado tirar manga de um pé de mangueira? Depende. Onde está esse pé de manga? Está na casa do meu vizinho. Então você tem que comprar dele. Mas se o galho passar, bom, se o galho passar, aí está liberado. Aí está liberado.
Recentemente, meu vizinho de trás, ele cria galos e galinhas. Um galo pulou a cerca e ficou morando lá vários meses, uns 2 meses, 3 meses. Eu não vou dizer que não passou por minha cabeça fazer um belo de um ensopado. Mas eu me contive, porque eu sabia que o galo era dele. Porém, o galo era bravo, eu não ia pegar o galo, que o galo ia me machucar. Então, eu deixei o galo lá, morando de graça, até que, você sabe, a minha filha se mudou, e na nova casa dela não tem espaço para as animalias que ela tem, para as cabras e as galinhas, e adivinha onde foi parar as cabras e as galinhas? Pois é, lá na Grota Santa. E, enfim, entre as cabras e as galinhas, o galo decidiu voltar lá para a terra dele. Ele sumiu, foi visto no outro lado da cerca, tá? Não sei qual foi o desentendimento que teve lá, mas ele foi-se embora agora. Mas não pode, a gente não pode simplesmente achar eu achei, eu vi, não. Com a exceção, e quem já veio lá no Vale das Pitangas vai entender o que eu estou falando, no Vale das Pitangas pode. Por quê? Porque lá não é de ninguém, que lá é terra pública, certo? Então as pitangas crescem lá. Quem já foi comigo ganhar almas no Vale das Pitangas? É uma coisa deliciosa. Pois é, nós não pecamos, não transgredimos. Ali é um buffet que Deus providencia para a gente. Tá? Mas quando é na casa de alguém, a gente tem que ficar esperto. Devemos ser honestos. O povo de Deus deve ser um povo conhecido, um povo notório pela sua honestidade. Nada de mentira, nada de enrolação, nada de meia conversa. Eu já falei isso aqui antes. Eu tenho medo quando eu chamo alguém para fazer um serviço lá em casa e a pessoa fala que é crente. Eu falo, porque 90% das vezes é os que mais dão dor de cabeça. Mente, enrola, fala que fez e não fez, vai fazer e não faz. É triste isso, mas é uma realidade. Eu estou sendo franco, fazer azar meu, mas eu não estou dizendo que todo crente é assim, mas todos que consertar a máquina de lavar, consertar o freezer, tá? Consertar o portão da casa, e assim vai. Mecânico, eu hoje dependo simplesmente em recomendações, que eu já cansei de ser vítima de mecânico crente. Tá? Então, por que crente tem tanta má fama, hein? Crente é tudo fofoqueiro, crente é mentiroso, crente é hipócrita, crente é veiaco, crente é... Sabe por quê? Porque tem muito crente que é exatamente essas coisas. Não deveriam ser, mas são. Isso não deveria acontecer. O povo de Deus deve ser o povo mais honesto, o povo mais trabalhador. Temos aqui o pleno exemplo do Júnior. Eu não sei se é verdade, tem uma ex-colega dele, a Lívia, ela vai dizer se é verdade ou não, mas parece que o Júnior é um bom funcionário, que ele é ético, que ele não larga cedo, não chega tarde. É verdade mesmo, Lívia? É verdade mesmo? Eu acho que não. Pois é, então. Mas enfim. Mas o crente deveria ser o funcionário exemplar, modelo de onde trabalha. E não aquele que chega atrasado, sai cedo, fica enrolando, não toma conta das coisas. Não deve. Nós devemos ser... Estamos em Moabe, estamos cercados de moabitas, pessoas que não gostam de Deus, pessoas que muitas vezes são pagãos e inimigos de Deus, ou, melhores hipóteses, indiferentes a Deus. Mas nós não precisamos ser como eles. Nós devemos ser um povo, no Novo Testamento fala, um povo peculiar. O que é peculiar? Um povo diferente. O nosso proceder, o nosso portar, o nosso falar deve ser diferente, deve ser peculiar, deve ser notável e notório que nós pertencemos a Deus. Vamos pagar nossas dívidas, dizer a verdade, cumprir a palavra, fazer o que é certo. Ser pontuais. Bom, vamos para o próximo ponto antes que eu seja lixado aqui. Mas enfim, o mundo nunca deveria ter motivos para acusar o povo de Deus. Nós nunca deveríamos dar pedras para o mundo jogar no povo de Deus. Porque nós somos embaixadores. O apóstolo Paulo falou que nós somos embaixadores, nós somos
representantes de Deus. E quando nós damos um mau testemunho, as pessoas jogam pedras que nós estamos dando na mão deles, nós estamos trazendo desonra ao nome de Deus. Ao nome de Deus. Tenha muito cuidado, muito cuidado. Distrair e desviar. Devemos nos conservar dessas duas coisas, enquanto caminhamos atravessando o deserto a caminho da terra prometida. 2 Coríntios, versículo 7, capítulo 7, versículo 5, diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Por fora e por dentro. É como eu falei, distrair e desviar. Um é por fora, outro é por dentro. Paulo fala que estavam atribulados, estavam sem repouso, estavam com combates internos e temores, combates externos e temores internos. Mas eles prosseguiram do mesmo jeito. Assim devemos fazer nós. João 17, versículo 14. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Porque Jesus, orando ao Pai, a famosa oração que ele fez em João capítulo 17, todo o capítulo é uma oração que Jesus fez ao Pai, por nós, por você. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Nós não somos do mundo. Nós estamos atravessando Moabe. Nós não somos desse mundo. Assim como eu não sou do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, Deus não vai nos tirar do mundo, mas Deus pode nos livrar do mal. Sabe como Deus nos livra do mal? Ele fala assim: o meu caminho é aqui, ó. Não saia nem para a esquerda e nem para a direita. Tudo que você precisar, você vai encontrar nesse caminho. É isso a forma de nos livrarmos do mal. Você bota o pé fora, você está arriscando com o mal. Você está caindo no mal. Está entrando nas trevas, se afastando da luz. O caminho de Deus é luz. Tudo que você precisa vai estar no caminho de Deus. Então, qualquer coisa que você for fazer, se vai lhe tirar do caminho de Deus, cuidado. Cuidado. Porque aquilo é uma distração, aquilo é um desvio. E aquilo não vai progredir. E por último, 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Nós somos chamados de peregrinos e forasteiros. Peregrino é um viajante. Forasteiro é um estrangeiro. Nós somos estrangeiros. No momento que você nasce de novo, você se torna um estrangeiro. Você não é mais desse mundo. Se você lê lá em Efésios, fala que nós já estamos nos lugares celestiais. Não é que estaremos, já estamos. Nós já não pertencemos mais a este mundo. Nós somos forasteiros. De passagem. Assim como o povo está vindo para a terra prometida. Dessa vez para valer. Dessa vez eles iam entrar, mas teriam que atravessar o deserto de Moabe. E assim é conosco. Nós precisamos atravessar o deserto de Moabe.